Você já ouviu a expressão o primeiro dia do resto de nossas vidas? Você já deve ter ouvido essa expressão. Normalmente ela é usada quando há um fechamento de um ciclo e início de um novo ciclo. Seja uma formatura, seja um casamento, às vezes até a perda de alguém próximo. Você perdeu o seu pai e você pensa, agora é o primeiro dia do resto da minha vida, sem o meu pai. Essa expressão, ela não tem ocasião mais válida do que no momento da conversão de alguém. O momento em que você se converteu, ou foi convertido pelo Espírito Santo de Deus, foi realmente o primeiro dia do resto das suas vidas, ou do resto da sua vida. O encontro com Jesus Cristo Salvador, o convencimento do pecado, o arrependimento pelo Espírito Santo, o reconhecimento de Deus Pai como o único Senhor, foi o primeiro dia da sua vida. Ou se ele não aconteceu, pode ser o primeiro dia da eternidade de alguém. Às vezes, eu reconheço que é difícil lembrarmos de onde viemos, o que éramos e o que fazíamos antes da nossa conversão. Não somente porque às vezes faz muito tempo. Para alguns eu sei que faz muito tempo e fica difícil. Mesmo que você não tenha assim tanto tempo de conversão, a mudança que Deus opera ela é tão grande, tão impactante, que às vezes você para pensar como eu era antes de conhecer a Cristo. Parece ser algo muito distante. E, obviamente, alguns realmente, até pela questão histórica, não conseguem mais lembrar. Ainda que a minha conversão se deu 20 anos atrás, a minha história foi dentro de uma igreja batista, né? Porque meus pais eram cristãos, eu tenho muito poucas lembranças de quem eu era antes. Mas é um exercício fundamental para ser feito. É fundamental entendermos, reconhecermos, relembrarmos quem nós éramos sem Cristo. Porque só isso pode nos ajudar a compreender o tamanho da transformação que temos em Cristo e nos impelir a viver uma novidade de vida, agora sem o peso do pecado, agora com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos então ser confrontados com a sujeira do nosso coração para compreendermos o que Cristo fez e tem feito em nossas vidas. O fato é que a igreja de Cristo é formada de novas criaturas. A igreja verdadeira, a igreja que Cristo vai levar quando Ele vier. Ela é formada de novas criaturas, pessoas que vivem em novidade de vida. Ainda que a igreja esteja no mundo, ela não pertence ao mundo, mas pertence a Cristo. E por isso a Ele deve obediência exclusiva. Como eu disse na semana passada, essa vida tem uma causa, a graça. Todo cristão ele deve reconhecer que a graça divina é a única causa de poder experimentar essa nova vida. Por isso o cristão vive para demonstrar sua gratidão pela graça. É sempre importante recordar então da condição humana, da compaixão divina, que devem resultar em uma conduta cristã diferenciada. É isso que eu queria conversar com os irmãos nessa noite. Abra então sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Hoje, provavelmente, o último estudo que faremos em Efésios esse ano. Depois das minhas férias, eu tirarei 15 dias de férias em janeiro e a gente volta. O Rony falou assim, mas você não fez nem um ano, já vai tirar férias? Mas eu farei um ano em janeiro. Efésios 2, versículos 1 a 10. Diz assim, então, a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós,
é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Como já vimos na semana passada, esse texto começa com uma clara ligação com o final do capítulo anterior. Os versículos 1, 21 a 23, capítulo 1, 21 a 23, falam do poder de Deus que opera em nós e também operou em Cristo. Assim, então, esse parágrafo responde perguntas muito importantes para a vida de um cristão. Perguntas como recebemos as bênçãos espirituais, por exemplo, que são mencionadas no início do capítulo 1. Como o poder de Cristo chegou até nós? E a resposta para essas perguntas é pela graça. A graça foi a ação divina e não humana. Com ou em Cristo é a expressão que é repetida por 4 vezes, só nesse pequeno parágrafo que nós lemos. É com Cristo Jesus, é em Jesus Cristo. Mais uma vez, então, o apóstolo declara a centralidade de Jesus em todo esse processo de salvação e, consequentemente, em toda a nossa vida. Nós somos cristãos por causa de Cristo. O problema é que, infelizmente, alguns tentam viver o cristianismo à parte de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não há cristianismo. Então vejamos esse processo de novidade de vida que ocorre com todo cristão. E se não ocorreu com você ainda, eu clamo a Deus que talvez essa noite possa ser o seu encontro pessoal e definitivo com Deus através do Santo Espírito dele. Em primeiro lugar, então, nós precisamos entender a condição humana. Nesse primeiro trecho, então, o texto, e eu queria pensar, então, em outras 3 perguntas que cada trecho desse parágrafo, que eu dividi em 3 trechos, ele responde para nós. Nesse primeiro trecho, o texto nos responde a pergunta: quando Deus nos deu vida? Quando foi que Deus nos deu vida? E a resposta é animadora e, de novo, graciosa. Nós não focaremos muito nesse ponto, porque ele foi o tema da nossa mensagem da semana passada. Nós ficamos semana passada somente nos versículos 1 a 3. Nós vimos que a condição humana é tripla sem Cristo. Ela é uma condição de morte, de escravidão e de condenação. Só más notícias. A morte no pior aspecto que pode ter, a morte espiritual. Você não deseja Deus. Você está afastado totalmente de Deus. Um estado e não uma escolha. Não porque você tinha opções, mas porque você nunca imaginou que estar com Deus poderia ser melhor, porque você está morto. Uma condição que faz com que as pessoas fiquem surdas à voz do Espírito Santo, cegas ao agir de Deus. Você, talvez lembrando da sua experiência antes de conhecer a Cristo, você pode lembrar talvez como você era irônico, como você era sarcástico, como você zombava da fé cristã. Porque não fazia sentido algum para você, que estava morto, surdo à voz do Espírito Santo, cego ao agir de Deus. Mas, além de morto, escravizado, e escravizado não por uma algema só, mas por 3 algemas. Escravizado pelo mundo, pelo diabo e pela carne. O mundo com as suas tendências, com as suas modas, com as suas urgências, querendo impor urgências e prioridades que são muito avessas à palavra de Deus, ao que Deus tem como prioridades e urgências para cada um de nós. O diabo, príncipe deste século, que age nos filhos da desobediência com a clara intenção de afastá-los de Deus. A carne ou a nossa natureza humana, com o seu egoísmo, seu egocentrismo, que tem a capacidade de transformar desejos bons em excessos, em escravidão. Fome que vira glutonaria. A atração sexual transformada, ou a atração sexual desregulada, transformada em luxúria. E assim por diante. Então quem está morto e escravizado, condenação é apenas uma conclusão. Uma triste conclusão, mas uma lógica e necessária conclusão. A condenação é ao inferno, a separação eterna de Deus. É ser considerado filho da ira de Deus. Ter sobre si eternamente a justa ira de Deus, de alguém que viveu à parte de Deus.
Uma lista que deve gerar em todo salvo um sentimento depressivo até. Um sentimento de angústia e tristeza. Uma lista que pode gerar, com auxílio do Espírito Santo, em todo aquele que ainda não creu na redenção, esse mesmo sentimento de angústia e tristeza, mas atrelado a um desespero que culmina em arrependimento, que culmina num clamor por libertação, por salvação. E então um novo nascimento, o início de uma novidade de vida. Cadáveres espirituais, cidadãos do mundo, cativos de Satanás, controlados pela carne, condenados pela ira de Deus, são algumas das expressões que adjetivam a vida de cada um que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Que adjetivava a sua vida antes de você ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Descrevia você. Isso deve ser o grande motivador para que você viva para anunciar esse amor de Deus, que te transformou de cadáver em vivo, que te transformou de cativo em liberto, que te transformou de condenado em salvo. Anunciar que há vida, há esperança, há liberdade. Se pela graça de Deus você reconhece que essa é a sua condição, arrependa-se, arrependa-se, viva uma novidade de vida que o Espírito Santo de Deus pode te dar. O cristão não deve esperar, muito menos exigir, que o descrente viva ou se comporte como um cristão. Talvez esse, na minha opinião, é um dos grandes erros da igreja cristã hoje. Querer impor algum tipo de moralidade cristã para pessoas que nem reconhecem que existe o Deus vivo e verdadeiro. Pessoas que estão mortas. E nós queremos criar leis com relação a gêneros. Nós queremos criar leis para defender a família tradicional. Eu não sei o que é a família tradicional, eu tenho uma dificuldade também com essa expressão. Porque a família mais tradicional que eu conheço, um filho matou o outro. Então, né, uma mulher enganou o marido que era um banana e não tomou atitude. Essa é a família mais tradicional que eu conheço, Adão e Eva e seus filhos. Mas certamente há padrões para a família, mas que são colocados sobre o cristão, que são exigidos do cristão. Nós não podemos esperar, e muito menos exigir, que aqueles que ainda não conhecem a Cristo tenham esse mesmo padrão de comportamento. O que nós temos que fazer como cristão é clamar por arrependimento. Anunciar, arrependa-se. Reformar o mundo não é responsabilidade da igreja. A responsabilidade da igreja é transformar corações. Como já citei o reverendo Nicodemos na semana passada, nossa tarefa é ressuscitar cadáveres com a pregação do Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Não esperar apenas que as pessoas mudem de comportamento, mas anunciar o Evangelho para que o Espírito Santo mude corações. Irmãos, uma nova natureza requer um novo comportamento. Nós precisamos sempre tomar cuidado com enganos que podem vir do nosso velho mestre. Nosso velho mestre era o diabo, o príncipe desse século. E ele, às vezes, pode nos enganar, inclusive, com isso. As pessoas precisam parecer melhores, as pessoas precisam se comportar de forma melhor. Mas se não tiver corações transformados, se não houver mudança interna, operada pelo Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, é como Jesus disse, nós estamos caiando sepulcros. Nós estamos deixando bonitinho pessoas que estão mortas por dentro. Então nós não podemos nos iludir com isso. Mas, por outro lado, nós que reconhecemos que éramos mortos, mas agora Deus nos deu vida, nós temos que viver coerentemente com essa vida. Precisamos entender qual é a vontade de Deus sempre, cada dia mais, e praticá-la. Então, duas opções para você aqui, pensando na sua condição. Se você olha para a sua condição e vê que morte, escravidão, condenação fazem parte do seu passado, viva para anunciar o Evangelho de Jesus. Viva para anunciar que há vida, que há uma vida verdadeira, há uma vida eterna. E viva de uma forma coerente. Agora, se morte, se escravidão, se condenação ainda caracteriza a sua vida, você precisa de se arrepender. Você precisa clamar pela ação do Espírito Santo de Deus na sua vida.
Você precisa conhecer o que é essa novidade de vida. Não adianta você vir aqui na igreja e eu começar a te dar uma lista do que pode ou não pode. Porque senão eu vou estar só pintando um sepulcro. Você precisa ter o seu coração transformado. E aí sim, nós podemos semana após semana estudar o que é coerente com a vida de um cristão. Alguém que deixou essa condição para trás, pela ação de Deus na sua vida. A condição humana sem Deus é essa. Qual que é a sua condição? Talvez se você se percebe ainda cego para as coisas de Deus, se você se percebe surdo à vontade de Deus, talvez se você acha muita tolice o que eu estou dizendo aqui, sejam evidências de que você ainda está morto no seu pecado. Meu desafio para você é clame por uma mudança, clame por uma transformação que Deus pode fazer na sua vida. Então esse texto, em primeiro lugar, nos ensina a condição humana. Se você quiser ouvir um pouco mais sobre isso, e eu não quero gastar mais tempo nisso, você pode ouvir a mensagem da semana passada aí pela internet. Em segundo lugar, então, o texto fala sobre a compaixão divina. Eu confesso para os irmãos, semana passada eu saí daqui um pouco pesado. Porque quando consideramos apenas os versículos 1 a 3, a notícia é muito dura, é muito ruim. Quando nós paramos a nossa leitura no versículo 3, a minha sensação é de opressão, de depressão. Ou como gostava de dizer um amigo meu, conterrâneo da Fátima, macambúzio. Ele ficava assim, entristecido. Porque essa notícia é muito ruim. Mas o versículo 4 traz a expressão mais reconfortante da Bíblia, na minha opinião. E essa expressão é mas Deus conhece que o ser humano está morto. Mas Deus conhece que o ser humano é escravo. Mas Deus sabe que o ser humano está condenado. Então por isso ele age. Por isso ele responde. Quando tudo parece perdido, Deus age. Você já não assistiu algum filme assim? Quando tudo parece perdido, Deus age. Quando parece que não há caminho, Deus abre. Quando os médicos desenganam, Deus regenera. Quando a sociedade desiste, Deus restaura. A situação é de morte, mas Deus é capaz de dar vida. Deus transforma cadáveres em seres vivos. Só Ele é capaz. No segundo trecho do parágrafo, outra pergunta relevante então é respondida. Como Deus nos deu vida? Se a primeira pergunta é quando Deus nos deu vida, e Ele nos deu vida quando ainda estávamos mortos. Como Ele nos deu vida? É o que veremos agora. Através do seu amor, através da sua graça e através da sua misericórdia. Ou resumindo em uma palavra só, por conta do seu caráter. Deus deu vida, porque vida é o que Deus é. Vida é o que Deus pode dar por conta do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. A definição mais simples de misericórdia é não receber aquilo que se merece. É solidariedade, é clemência. Quando um meliante te aborda armado, o que você diz? Não atira. Misericórdia. É isso que você diz. Você levanta os seus braços reconhecendo a sua impotência e clama, misericórdia. Não atire em mim. Quanto pecadores, o que merecemos é morte. Mas se tem alguém que é capaz de dar algo que as pessoas não merecem, esse alguém é Deus. Porque o texto diz que Ele é rico em misericórdia. Ele dá muito além do que nós merecíamos. Ser rico de alguma coisa é ter aquilo com sobra. Há pessoas que são ricas de algum talento. O cara é rico de um talento musical, rico na habilidade de jogar futebol, rico na habilidade de pintar quadros. Tem pessoas que são ricas de algo material, rico em terras. Né? Metade de Extrema foi construída numa fazenda de alguém. A outra metade ainda vai ser construída. Era uma piada, desculpa. Rico em dinheiro. Há muitas maneiras de ser rico. E uma das maneiras que Deus é rico, Ele é rico em misericórdia. Ele tem muita misericórdia. Ele tem misericórdia sobrando. Ele é capaz de dar para as pessoas aquilo que elas não merecem. E de uma maneira positiva. Não é dizer assim,
seu filho merecia a aprovação depois de um ano letivo de estudo, de esforço, de boas notas. E o que ele recebeu era algo que ele não merecia. Foi reprovado. Não é nesse sentido. A misericórdia é exatamente o contrário. O que seu filho merecia depois de um ano letivo inteiro de vagabundagem, de ficar enrolando, de não fazer lição de casa, de não se preparar para as provas, de não prestar atenção na aula, era ser reprovado. Mas a professora, na sua misericórdia, resolveu aprovar o aluno. É nesse sentido que Deus é misericordioso, é nesse sentido que funciona a misericórdia, solidariedade, clemência. Entre as riquezas de Deus, então, está a misericórdia, que permite que a gente não receba a morte, mas possa ter esperança de vida. Também o amor. O amor é o atributo fundamental de Deus. O amor não é apenas uma característica de Deus, porque Deus é amor, como nos ensina, por exemplo, 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus ama porque isso é inerente ao seu caráter. É importante que você nunca se esqueça a definição bíblica de amor, que é diferente da definição hollywoodiana de amor. Em Hollywood, amor é uma super paixão. Você está apaixonado, apaixonado, de repente você ama. Né? Então o casal de namorado, adolescente, eles começam a namorar. Que, aliás, é uma coisa que não deveria existir, né? Um casal de namorado adolescente. Mas outro dia a gente conversa sobre isso. Mas eles começam a namorar e a menina fala assim, fala que me ama. Daí ele fala, ainda está cedo demais. Não, amor não tem nada a ver com sentimento. O que a Bíblia ensina é que amor é escolha, amor é atitude, amor é agir em prol do outro. Então você não precisa nem gostar de alguém para poder amar. Você ama, inclusive a Bíblia nos ensina, que você ame o seu inimigo. Nunca se espera que você goste do seu inimigo, mas que você o ame, que você o beneficie, que você haja em favor dele. É ação e não sentimento. Isso fica claro em Deus, que Ele nos amou, não porque nós éramos amáveis, mas porque Ele quis, porque Ele escolheu nos amar. Como claramente ensina Romanos 5,8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Está aí o amor, ação. Ele não escreveu uma cartinha de amor, Ele não deu um abraço, Ele agiu para resolver o nosso problema. Ele morreu por nós, mesmo nós não demonstrando nada. Nenhum tipo de atitude, de sentimento. Nós ainda éramos pecadores. Deus não apenas fala de amor, Ele age em amor. E por último também, a sua graça. O favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus. Se a misericórdia permite que eu não receba um castigo que eu mereço, a graça ela vai além. Ela me dá benefícios. Ela me dá o que eu não mereço. Tanto a misericórdia quanto a graça, eu já falei da misericórdia, os irmãos precisam entender isso da graça também. Elas estão tratando de benefícios e não de castigos. Não é que agora a graça vai me dar algo que eu não merecia, vai me dar algo pior. Não, me dá algo melhor. A misericórdia permite que eu não tenha uma punição que seria merecida. A graça permite que essa punição não seja apenas perdoada, mas ainda recompensada. Vamos pensar como pode ser isso. Suponha que eu tenha uma dívida de R$1 milhão no banco. É uma dívida impagável para mim. Por mais que eu negocie, parcele, isso é impossível. Eu preciso de mais do que os anos que me restam de vida para poder pagar isso. Mas o Rony é meu amigo. E o Rony trabalha lá no banco. E ele vai lá e negocia essa dívida, já consegue abaixar para 600 mil. Porque ele conhece os juros que colocaram e tal. E não, ele não só abaixou minha dívida de 1 milhão para 600 mil. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma linha de crédito, que era exclusiva para funcionários, e pagou a minha dívida. Porque o Rony é misericordioso. E eu chego para consultar o meu saldo e está zerado. Mas o Rony ele não é somente um amigo que me ama e um homem misericordioso. O Rony também é gracioso. Por causa da sua graça, ele não deixa a minha conta zerada. Ele ainda deposita 200 mil lá para mim. Mas ele não se contenta com esses 200 mil.
ele ainda cria um manual de como administrar as minhas finanças, para que eu não contraia uma dívida de novo. E ele me dá um manual, se dispõe a mensalmente ou quinzenalmente acompanhar a minha conta, ver como que eu estou gastando o dinheiro, porque ele me ama, porque ele é misericordioso e porque ele é gracioso. Eu gosto muito do Rony, gosto mesmo. Mas Deus é muito maior do que o Rony. Vocês não têm comparação. Você não sabe o tanto. Deus é muito mais amoroso. Deus é muito mais misericordioso. Deus é muito mais gracioso. Minha dívida com Deus é muito maior do que R$1 milhão, de dólares, de euros, de libras. Nossa dívida com Deus era uma dívida de morte, eterna. Mas Deus, por causa do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, ele nos dá vida eterna através de Jesus Cristo. Abençoa os mortos com toda a sorte de bênção espiritual. Habita esses mortos, ou antigamente mortos, com o seu Santo Espírito, ensina-os a viver de um modo digno. Como se não bastasse, ele ainda deu um manual de vida, de como se relacionar, de como não voltar naquelas suas práticas antigas. Se você não tem um manual ainda, você pode baixar no seu celular, tem vários gratuitos. Você pode comprar lá, encomenda ali com o Itamar e com a Sheila, eles trazem de São Paulo mais barato para você. Compre uma Bíblia. Deus, na sua graça e misericórdia, Ele em Cristo perdoou o nosso pecado, nos deu vida eterna, nos disse como viver dia a dia, para que a gente não quisesse mais voltar nesse passado desgraçado, sem a graça de Deus. Ainda nos colocou aqui, nesse grupo de irmãos, que a gente pode se ensinar, se exortar, cuidar um do outro, às vezes até cutucar um ao outro para aprender um pouquinho mais. Deus fez tudo isso porque Ele nos ama, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. Essa é a compaixão divina. Posicionalmente, agora nós já estamos garantidos no céu. Se você um dia creu em Jesus Cristo, não tenha mais medo. Se a sua fé foi verdadeira, se seu coração foi transformado. No versículo 6, note o tempo verbal, ele nos fez assentar nos lugares celestiais. O que Deus já fez nunca mais será desfeito. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para mentir. Ele não é filho de homem para se arrepender. Deus é confiável. Deus não é alguém mal resolvido. Deus não é alguém inconstante. E o que Deus fez, você não volta atrás. O que eu faço agora diante disso? Diante dessa compaixão? Minha resposta só pode ser louvar a Deus. Pense na sua condição. Morto, escravo, condenado. E agora o que Deus fez? Te deu toda a sorte de bênçãos espirituais. Eternidade com Deus. Você sabe quanto tempo é eternidade? É tempo. É bastante. Santidade é a única resposta razoável diante de tudo que Deus fez por nós. A morte não mais nos atemoriza, porque a compaixão divina foi claramente evidenciada. Amém? Então, diante disso, vem a nossa terceira parte aqui, que é a conduta cristã. Se a santidade é a única resposta razoável, como eu vivo então? Como é essa conduta? Como é essa santidade? No último trecho, uma pergunta que precisamos aprender a nos fazer, talvez diariamente. Para que Deus nos deu vida? Para quê? Essa pergunta pode ser respondida de uma forma tripla, através desse texto. Ele nos deu vida para demonstrar ao universo a sua graça. Ele nos deu vida para eliminar o nosso orgulho humano. E Ele nos deu vida para a prática de boas obras. Então vamos lá, por partes. Em primeiro lugar, mostrar. Mostrar tem um sentido de comprovar, ser testemunha. Não sei como diz a sua versão aí, mas na minha diz para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. É evidenciar, é dar testemunho. Deus nos deu vida para que nós pudéssemos testemunhar hoje, mas também por toda a eternidade dessa graça. Um Deus que transforma mortos em vivos. Infinita graça do Criador.
Assim como Deus é rico em misericórdia, Ele também é rico em graça. E cada salvo precisa ser, e na prática já é, uma prova disso. Todo cristão, onde ele está, o que ele fala, como ele vive, ele está demonstrando a graça. Principalmente para aquelas pessoas que te conheceram antes da graça e depois. Antes do seu arrependimento e depois. É um desafio ser pastor na igreja que você cresceu. Eu vivi esse desafio por 3 anos. Tem dificuldades, mas tem algo muito, muito bom. Porque muita gente que estava ali em Campinas, na igreja que eu trabalhava, eles sabiam quem eu era. Eles conheciam o Samuel adolescente. Eles conheciam o Samuel antes da conversão. Que mesmo criado nos corredores da igreja, era morto, escravo, condenado. E aí, então, a minha atitude, porque Deus me deu uma novidade de vida, podia demonstrar a graça de Deus. E as pessoas podiam olhar e dizer, Deus existe. Só Deus para fazer uma mudança dessa. Ninguém muda desse jeito. Ninguém abandona o pecado desse jeito. Só Deus pode fazer isso. Porque Deus é rico em graça, transforma vidas. E nós, então, podemos ser provas vivas disso. Pense também na ideia de uma pintura. Você já deve ter ido num museu e lá se deparou com algum quadro de um retrato. Pode até ser que você se interesse em saber quem é aquela pessoa que está pintada ali. Sei lá, Napoleão, algum imperador, alguém importante. Só que muito mais importante do que saber quem está pintado naquele quadro é saber sobre o autor. As pessoas não vão no museu por causa do Napoleão. Elas vão no museu por causa do Michelangelo, por causa do... Estou pensando só nas Tartarugas Ninja agora. Do Leonardo da Vinci. Né? Eles vão nos museus por causa dos artistas. As pessoas querem ver os quadros, não por causa de quem está representado ali, mas por causa dos autores. Olha que técnica impressionante que essa pessoa usa. Olha como é fiel. Olha como transmite alguma coisa. Nós somos quadros. O universo, a eternidade, não quer saber de nós. Nós somos coadjuvantes na história de Deus. As pessoas olham para nós e elas querem saber do autor. Olha que técnica. Como alguém pode transformar essa sucata em obra de arte? Como alguém pode fazer uma reciclagem tão poderosa assim? Quadros transformados que dão glória ao autor por toda a eternidade, porque o autor é muito maior do que a obra. Nossa vida transformada é evidência do poder do Deus eterno. Por isso, no versículo 10, os cristãos são chamados de feitura. Mas sabe qual é essa palavra, feitura? Poema. Poema. Os cristãos são chamados de poema de Deus. Obras de arte comprovando a capacidade do artista. Deus também nos deu vida para eliminar o nosso orgulho. Por que eliminar o nosso orgulho? Porque foi Ele quem nos deu vida. Não fui eu que me dei vida. Não foram as minhas ações. Não foi algo que eu fiz. Mas foi o que Deus fez que me deu vida. Todo o processo de salvação não é mérito humano. É mérito divino. Fé, mas qualquer outro ingrediente não é fé salvadora. Todo e qualquer acréscimo à pureza e simplicidade do Evangelho diminui a glória de Deus. Glória que pertence única e exclusivamente a Jesus Cristo. Ou nas palavras do pastor Russell Shedd, não há como o cadáver se levantar, como os escravos cortarem as correntes, nem como o filho da ira se afastar dessa ira. Mas Deus oferece a sua tão grande salvação, de graça. A resposta do coração humano não pode ser outra, senão, obrigado, Senhor. E esse obrigado tão simples é a fé. Se você acha que tem alguma coisa que você fez pela sua salvação, a única coisa que você fez foi dizer obrigado. Era o máximo que você podia fazer. A salvação não dependeu de você. A salvação foi um presente de Deus. Ninguém, em sã consciência, se orgulha de algo que ganhou sem esforço algum. Ninguém que está bem emocionalmente, que está bem de cabeça, se orgulha de algo que não teve esforço nenhum para ter. Como você poderia querer se orgulhar de salvação que você recebeu
de graça, pela graça. Não pode ser orgulho. A resposta tem que ser gratidão. Por isso, e por último, Deus nos deu vida para a prática de boas obras. Isso pode parecer talvez um pouco contraditório, mas é muito simples. Não são nossas ações que nos dão vida, mas a vida que nós recebemos nos impele a agir. Quem está vivo não fica parado. Porque ficar parado é coisa de morto. Agora, se você está vivo, você tem que agir. E você tem que praticar boas obras. Esse sempre foi o modo de agir de Deus. Primeiro ele dá vida, primeiro ele salva, primeiro ele redime e depois ele exige um comportamento. Ele espera um comportamento. Foi assim, por exemplo, com o povo de Israel, quando eles saíram do Egito. Primeiro Deus redimiu. Tirou toda aquela multidão do Egito. E depois o que ele fez? Deu a lei. Agora vocês vão viver desse jeito. Ele não estava preocupado em primeiro dar uma lei, e se eles estivessem obedecendo a lei, eles pudessem sair. Não. As obras que praticamos, elas só existem porque primeiro Deus nos deu. Elas vêm dele. Elas foram preparadas por ele. Num claro contraste com as obras da carne, a qual se refere Gálatas 5,19, que é o natural do nosso jeito de ser. Agora Deus muda a nossa natureza. E vamos viver de uma maneira que honre a Deus. Isso também nos faz como um poema divino, uma obra de arte, uma recriação, uma nova vida que tem um novo sentido. Pense bem na ideia de um poema. Por que Paulo escolhe essa palavra? Poema. Um poema não surge do acaso. Pelo menos os poemas bonitos não surgem do acaso. Existiu o dadaísmo, né, que eram palavras jogadas ao acaso. Mas um poema, aquele que te emociona, ele não surge do acaso. Ele é pensado. Ele é intencional. Ele tem uma finalidade. Ele quer comunicar alguma coisa. Deus nos fez poemas. Porque não foi por acaso. Ele quis. Ele escolheu. Ele veio até nós. E agora ele está nos dando o caminho para andar. O verbo andar é inserido aqui na carta pela segunda vez. Será desenvolvido com mais detalhes a partir do capítulo 4 dessa mesma carta que nós veremos no ano que vem. Mas a ideia básica do verbo andar é a maneira pela qual você regula a sua vida. O que você tem feito? Ele é diferente do verbo andar usado no versículo 3. Ali, o verbo andar, ele tem muito mais a ideia de alguém que está perdido. Alguém que anda sem sentido. Como, por exemplo, minha esposa não vai gostar, mas como, por exemplo, ir ao shopping, né? Esse é o andar aqui do versículo 3. Você está rodando ali, você está sem sentido, sem propósito. Mas no versículo 10, o andar, ele é um andar direcionado. Deus preparou um caminho, porque a gente vai chegar em algum lugar por esse caminho. Ele já nos deu todo o equipamento necessário no início da viagem. E agora a gente caminha por essa trilha, por essa caminhada. É um andar com um propósito. Notem bem o que o texto diz. Viver a vida cristã tem propósitos, tem direção. É praticar boas obras, é caminhar em boas obras. Deus é o autor das obras. O Espírito Santo nos capacita para praticar essas obras. E Jesus deu o exemplo de como praticar. De novo, toda a trindade envolvida em ser cristão. O que é ser cristão? Talvez falte um pouco aqui, a gente pode dar algumas gotas, mas a gente terminando, estudando mais a carta, vai ficar muito claro o que é boas obras. Mas eu já disse aqui que, por exemplo, anunciar o amor de Cristo é boas obras. É a melhor das obras que você pode fazer. Você viver de uma maneira coerente com a sua família, no seu relacionamento, no seu casamento, no seu namoro, como filho, como empregado. Tudo isso são temas da carta aos Efésios. E a gente vai estudar cada um desses temas. Mas tudo isso é praticar boas obras. Praticar boas obras não é simplesmente a esmola que você dá no farol em Bragança, né? Não é simplesmente a cesta básica que você doa no final de ano, no Natal. Né? O presente para a criança carente. A cartinha que você vai buscar lá no correio. Isso é uma parte, mas é uma parte muito pequena. É uma vida coerente com uma novidade de vida. É conduta cristã. Tem um sentido, um progresso, uma direção. É a conduta do cristão.
para isso foi que recebemos vida de Deus. Esse texto, então, nos ensina a base do testemunho cristão. Quando você for testemunhar do amor de Deus para alguém, é isso que você precisa apresentar. Quem era você sem Deus? O que Deus fez por você em Cristo? E agora, como você vive por Cristo? Condição humana, a compaixão divina e a conduta cristã. Tudo isso redundará em reconhecimento do poder de Deus e não do seu poder nas suas habilidades. A responsabilidade do ser humano com Cristo é reconhecer que a graça divina é que te deu vida, reconhecendo o amor, misericórdia e bondade divinas. Assim você pode viver seguro nessa sua nova posição e, pela fé, viver para agradar o seu Salvador. Para terminar, dois contrastes são muito evidentes nesse texto. O primeiro é entre a morte e a vida. Você está morto ou você tem uma nova vida em Cristo? Como você tem se percebido? E a partir disso, o segundo contraste. Como que você anda? O jeito que você anda vai mostrar se você está morto ou se você está vivo. Se você vive uma novidade de vida ou na velha vida. Existe uma forma de andar esperada por quem está morto. Existe também uma forma esperada por quem está vivo. Quem está morto anda nos seus delitos e pecados. Quem está vivo anda na prática de boas obras. Se você está vivo, seu andar é coerente com seu estado de vida, Cristo nos deu vida para vivermos para Ele, não para você viver para você mesmo. Quando você foi convertido, foi o primeiro dia do resto da sua vida. Como bem ensina 2 Coríntios 5,17. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho, já chegou o que é novo. Você tem vivido novidade de vida? Vive em novidade de vida com uma conduta cristã coerente com a compaixão divina e não com a sua antiga condição humana. Um amigo foi muito feliz ao traduzir em música um pouco do que conversamos aqui nessa noite. Deus nos amou com um amor imensurável e a sua perfeição então nos constrange a uma mudança, a uma vida de louvor e santidade, que é a resposta óbvia para essa novidade de vida. Quem recebeu vida nova, vive em novidade de vida.